Mais uma vez, eu saúdo todo mundo que veio, né? Nós somos o segundo simpósio em pesquisa de saúde da população negra. E esse ano a gente tem como objetivo discutir a importância da formação e educação antirracista de profissionais de saúde com enfoque na integração entre ensino, serviços e comunidades. E acho que na mesa inicial a gente teve um chamamento, né? Então, é integrar a comunidade à academia. E nessa segunda parte, a gente quer propor estratégias para buscar equidade racial em saúde. E esse ano a gente tem a felicidade de poder contar com a parceria com a UNFPA, que é o Fundo de População das Nações Unidas. E a gente agradece bastante a participação da Luana Natielli. Ela é oficial do Programa para a Equidade de Gênero, Raça e Etnia da UNFPA, advogada com mestrado em Direitos Humanos, experiência em Sistema Internacional de Proteção de Direitos, tem atuação no tema de gênero, raça, identidades e povos e comunidades tradicionais, atuação profissional em advocacy para direitos humanos, enfrentamento ao racismo, promoção da igualdade racial e de gênero, sistema prisional e socioeducativo. E ela vai falar um pouco para a gente sobre todos esses projetos que ela faz dentro da UNFPA. Muito obrigada, Luana. Seja bem-vinda. Já volto. E agora? É só ela falar que aparece. É, mas ela não está ouvindo a gente, ela falou. Oi, vocês me escutam? Sim. Eu não estou escutando a plenária. Então, você apresentou, então vou entender por mímicas. Mas, enfim, boa tarde a todos, todas e todes. Eu queria me apresentar. Eu acho que foi feita a minha apresentação, mas eu vou me apresentar novamente. Eu sou Luana Silva. Eu vou fazer minha autodescrição para que todos e todas possam acompanhar. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo enrolado, aqui na altura do ombro, um pouquinho abaixo do ombro, estou com cabelo solto, com a presilha, estou com um vestido branco, um terno branco e estou com estou no escritório aqui, então tem uma parede cinza atrás com uma placa, enfim. Essa é a minha autodescrição, que eu acho que é importante que todas as pessoas que estão acompanhando possam entender quem está falando e consigam visualizar. Como eu acho que foi apresentado, mas eu vou reforçar, eu sou Luana Silva, eu sou oficial de Gênero, Raça e Etnia do Fundo de População da ONU aqui no Brasil. Estou muito animada, muito feliz de poder participar desse seminário, do segundo simpósio, né, de saúde da população negra, promovido pelo RACID. Estou triste por não estar em São Paulo, era para eu estar aí com vocês no dia de hoje. Lamento muitíssimo, muitíssimo mesmo, acho que foram dias difíceis, esse começo do ano está sendo difícil para a gente conseguir iniciar as atividades, mas que bom que o grupo de pesquisa, a professora Ana e Júlio conseguiram, junto com o grupo de pesquisa, organizar esse seminário. Como eu falei, eu vou fazer um pouco a apresentação, eu queria mais nessa mesa de hoje dar as boas-vindas a todas, todos e todes que estão presentes nesse seminário. Queria falar um pouquinho sobre o Fundo de População da ONU aqui no Brasil, o UNFPA, que é a sigla que a gente utiliza aqui e internacionalmente. O UNFPA ele é a agência da ONU que trabalha com desenvolvimento populacional.
focado em direitos sexuais e reprodutivos e saúde sexual e reprodutiva, e eu já entro nesses detalhamentos. O UNFPA ele foi criado lá em 1969, muito naquele contexto de global, de crescimento populacional e de poder pensar um pouco como manter um desenvolvimento humano sustentável, que o planeta desse conta. De acordo com os nossos marcos legais, tem escritório no Brasil, atua no Brasil desde 73, com escritório desde 1985. Eu coordeno toda a área de equidade de gênero, raça e etnia. Os marcos que a gente se baseia aqui no Brasil, eu vou fazer um pouquinho essa fala institucional para depois a gente entrar um pouquinho, fiz uma fala histórica, porque muitas vezes as pessoas tentam entender um pouco como que são as agências da ONU, como que atuam nos países, só para entender esse histórico de final da década de 60, quando se estabelece no Brasil, e eu vou falar um pouco sobre os nossos marcos legais. O nosso principal marco programático, né, o nosso principal marco de atuação é a Conferência Internacional de População e Desenvolvimento de Cairo, de 1974, quando se teve eu vou falar, mudança paradigmática, mas não necessariamente uma mudança paradigmática. E dialoga muito com o que o RACID está se propondo nesse seminário que a gente está vendo nesses 2 dias, o segundo que a gente que está acontecendo dentro da Faculdade de Medicina da USP. Por que eu falo que houve uma mudança paradigmática? Porque quando se observa o tema quando se falava muito em crescimento populacional, o debate muitas vezes não observava o contexto sociopolítico dessa conjuntura, porque muitas vezes, quando se fala em desenvolvimento populacional, muitas vezes se pensa em controle de natalidade, enfim, diversos aspectos que não é esse o foco do que a gente pensa. A gente fala em saúde da população negra, a gente fala em saúde sexual e reprodutiva, a partir desse olhar, que é um olhar sociopolítico, né? Aí, então, a partir da Conferência de Cairo de 1994, a gente trabalha com esse olhar que, para se falar em desenvolvimento, população em desenvolvimento, a gente tem que falar de igualdade de gênero, a gente tem que olhar esse contexto em que as meninas e mulheres estão inseridas. E eu até é interessante, em conversas externas, quando eu falo que trabalho com essa temática, e a gente tem 3 zeros, né, de atuação. Essa a nossa meta de atuação no Brasil. A gente fala em 0 morte materna evitável, e a gente vai se debruçar sobre essa temática de 0 morte materna evitável. São 3 zeros. O nosso marco ele é pequeno e gigante, né? A gente fala em 0 morte materna evitável, a gente fala em 0 necessidade contraceptiva não atendida e 0 violência contra as mulheres e prática nociva contra meninas e mulheres. E prática nociva, a gente fala em mutilação genital, a gente fala em casamento precoce, a gente está falando em gravidez na adolescência, são consideradas práticas nocivas dentro da concepção internacional do nosso trabalho. Então, são esses nossos 3 zeros, e é muito interessante porque eu conversa com as minhas mais velhas, todo mundo brinca que é uma meta utópica, mas é uma meta que a gente tenta alcançar de forma muito responsável e muito, muito importante. E dentro das Nações Unidas, a gente trabalha com um princípio internacional que é de não deixar ninguém para trás, especialmente aqueles mais para trás. Eu vou dar alguns exemplos do que eu estou falando de morte, desses nossos 3 zeros. Quando a gente fala, por exemplo, sobre violência contra as mulheres, desde que a Lei Maria da Penha foi estabelecida, lá em 2006, se não me engano, isso. Desde que a Lei Maria da Penha foi estabelecida, cresceu o número de violência contra as mulheres negras e diminuiu a violência contra as mulheres brancas. Então, é interessante observar como as políticas públicas, elas acabam, mesmo no processo de implementação, a Lei Maria da Penha, ela não é uma lei penal, é uma lei mista, né? Mesmo no processo de implementação, há uma eleição sobre os corpos que merecem ser protegidos. Agora eu estou vendo a plenária, então estou bem animada agora.
que eu consigo conversar olhando para vocês. É... Então, estou animada porque tem uma coisa que importa muito, e por isso que eu estou triste de não estar aí, porque a memória tem, para mim, a memória tem cheiro, ela tem afeto, ela tem tato, e não se defende direitos humanos dentro de um escritório. Então, eu senti muito falta disso na pandemia. Seria uma atividade que eu queria muito estar aí, então estou triste, mas animada dela estar acontecendo, independente da nossa presença. Mas eu falei, né, do princípio de não deixar ninguém para trás, da Lei Maria da Penha, de como a gente observa a análise dos dados. Quando a gente fala das mortes de Covid, quando a gente fala de mortalidade materna, por exemplo, só para dar um histórico para vocês, no Brasil, a Lei de Planejamento Familiar ela é de 1995, é o nosso segundo zero, né? Eu falei de morte, eu falei da violência baseada em gênero, dei como marco de referência a Lei Maria da Penha, e como os dados mostram, né, que a curva ela é acentuada, cresce reduz a violência contra as mulheres brancas e aumenta a violência contra as mulheres negras. Quase 70% das mulheres assassinadas, vítimas de feminicídio no Brasil, são mulheres negras, e tem vários debates que a gente pode conversar daqui a pouco. Mas eu vou logo para o segundo zero, que é a necessidade de planejamento familiar não atendida. Deixa eu só deixar isso aqui. Necessidade de planejamento familiar não atendida. A nossa lei de planejamento familiar, ela é de 1995, se não me engano, 95 ou 96, eu posso estar equivocada, mas a gente tem uma lei de planejamento familiar, que é muito interessante, que basicamente na Constituição brasileira também fala sobre a importância das famílias terem o direito de escolher quantos filhos terão. Então, assim, a lei de planejamento familiar ela é oriunda de uma CPI que investiga um processo da década de 70 e 80 no Brasil, em que basicamente as mulheres negras passaram por um processo de esterilização em massa. Então, o processo de laqueadura de mulheres negras, essa lógica era uma lógica higienista. Então, nessa construção higienista, aí fez-se uma CPI e observou-se que as políticas públicas eram voltadas, e isso não é só da década de 70 e 80. Não é só da década, a gente observa muito na política pública atual, muitas vezes, o processo de esterilização de mulheres em situação de rua, sem uma necessidade, sem necessariamente ter informações... dela ter informações adequadas sobre o que é aquele processo que ela está passando, é a esterilização compulsória. Então, a nossa lei de planejamento familiar, ela tem como pano de fundo essa CPI que observou esse processo. Então, tem uma lógica sobre o próprio corpo das mulheres negras que é muito... tem um estudo de 2014, se não me engano, é um livro, Gestância Negra, Vulnerabilidades e Percepções, é um estudo publicado pela Universidade Federal da Paraíba, que mostra o quanto as mulheres negras são menos tocadas durante o pré-natal, elas são menos tocadas, elas ficam menos tempo, têm menos tempo de orientação sobre o aleitamento materno. Então, assim, tem um conjunto de vulnerabilidades que a gente chama isso, porque tem várias diferenças, né? Tem o racismo interpessoal, que é tipificado pelo Código Penal brasileiro, que é quando você xinga, que é quando você briga, é tipificado pelo Código Penal brasileiro. Tem o racismo institucional, que são as instituições públicas e privadas que reproduzem o racismo, que naturalizam, por exemplo, a implementação da Lei Maria da Penha, ou esse processo de se tocar menos nas mulheres negras, se dar menos tempo de informações para as mulheres negras sobre o aleitamento materno. Isso é o racismo institucional operando, e eu posso dar vários exemplos. E tem o racismo estrutural, que é essa construção, esse imaginário social que se coloca, pressupõe um lugar de subalternidade de meninos, a seletividade racial, o perfilamento racial é um exemplo disso. Por que tem tanto, os meninos negros são tão abordados pela polícia? Por que a gente está começando a avançar nesse debate? Mas é isso, né? Estou tentando trazer essas lógicas do racismo. E aí falei um pouco do planejamento familiar e a lei de planejamento familiar, que tem como pano de fundo essa temática, né? Essa temática, essa CPI,
E tem uma outra coisa que eu também acho importante destacar, um dos temas muito fortes é o da gravidez na adolescência. O Brasil, ao longo dos últimos 20 anos, tem reduzido o índice de gravidez na adolescência. Eu posso compartilhar, vou pedir para a professora, eu vou compartilhar várias informações com vocês, várias. E eu vou botar os links, eu posso botar aqui, mas eu vou, assim que terminar a minha fala, quando vocês estiverem perguntando, eu vou compartilhar os links. Mas eu não vou projetar não, porque eu acho que projeção tem alguns desafios, a gente perde o contato. Mas o tema da gravidez na adolescência, o Brasil nos últimos anos tem reduzido a gravidez na adolescência, isso é muito importante e fundamental. Porém, a taxa de redução para meninas negras, para as meninas brancas, taxa de redução para as meninas brancas é 3 vezes maior do que para as meninas negras. Então, só para vocês entenderem, quando a gente fala em gravidez precoce, tem se reduzido, mas reduz-se drasticamente entre as meninas brancas e se reduz muito lentamente entre as meninas negras, só para vocês entenderem por que a gente está trabalhando isso. Então, falei dessa temática. E tem uma outra coisa que é importante a gente aprofundar, só para vocês entenderem, esse é o nosso primeiro evento, nossa primeira atividade em parceria com o RACD. A nossa ideia, e eu já apresentei, já formalizei a nossa proposta de trabalhar em parceria, porque o UNFPA faz alguns trabalhos, né? Acho que todo mundo recebeu em 2021 um relatório sobre dignidade menstrual, sobre pobreza menstrual, né? E isso gerou um conjunto de legislações no Brasil sobre promoção da dignidade menstrual. Esse relatório foi produzido pelo UNFPA, a gente contratou uma pesquisadora que produziu um relatório para mostrar como que estava a situação da dignidade menstrual no Brasil. E assim, é muito incrível, porque em 2021 a gente produziu esse relatório e a gente fez uma linha de base de como que estava a temática no legislativo brasileiro. E tinham 5 projetos de lei lá em 2021 relativo à temática. Aí, ano passado, a gente fez um novo levantamento e no final do ano passado, em novembro do ano passado, a gente fez um novo marco, né? O Estado da Arte sobre a dignidade menstrual no Brasil. E nesse novo marco, essa publicação também tem no site do UNFPA Brasil, a gente observou que no Brasil tinham 190 projetos de lei relativos à dignidade menstrual. Portanto, pesquisar, produzir evidência é fundamental para a estruturação de uma política pública. E essa política pública, ela não pode ser uma política pública assertiva, porque enquanto a gente estiver falando em morte materna, sem observar quem são essas mulheres que estão morrendo, quando a gente falar em planejamento familiar, sem observar, por exemplo, que o tema o imaginário, aí vou nas normas sociais de gênero e raça, os imaginários construídos sobre o corpo das meninas negras. O UNFPA tem várias áreas de atuação, tem gênero e raça e etnia que eu coordeno, a gente tem uma área programática de saúde sexual e reprodutiva, a gente tem uma área específica de insumos. O que são esses insumos? A gente garante, por exemplo, a gente tem equipe humanitária no Amazonas, no Pará, em Roraima, na Bahia, garante que os insumos, né, que as mulheres tenham acesso ao DIU, por exemplo, né, isso é uma temática importante, ao DIU, contraceptivo, de emergência, tem todo o protocolo, né? Tem um fluxo de atendimento, a gente tem uma equipe de atendimento para as mulheres no fluxo venezuelano, migratório venezuelano. Então, tem-se esse contexto nacional, tem essa área de insumos, mas não, e é um diálogo que eu tenho nós temos de forma transversal. Não adianta a gente garantir camisinha interna ou camisinha externa no postinho de saúde se a menina não se sente confortável, se ela vai se sentir julgada pelo profissional de saúde porque ela tem 16 anos e está indo buscar a camisinha. Se ela fica com vergonha, se o nome dela vai ser comentado ali dentro do bairro. Então, assim... a gente tenta trabalhar, para além de fornecer os materiais, os insumos necessários para evitar a gravidez na adolescência,
até hoje saiu uma pesquisa que mostra que as meninas que interrompem a gravidez, meninas e mulheres que interrompem a gravidez no Brasil, a maioria tem vários perfis, né? Mas a maioria são meninas até 19 anos. Então, isso abre o debate, isso mostra o quão é importante a gente falar sobre educação sexual. Porque aquele corpo muito jovem, a menina até 14 anos, até 15 anos, é uma gravidez de alto risco, por isso que a interrupção da gravidez em casos de estupro, ela é legal no Brasil. Mas, enfim, só para vocês, para contextualizar de que a gente tem esses 3 zeros, mas esses 3 zeros, eles não podem ser desconectados da temática de observar quem são esses grupos deixados para trás. Vou dar um outro exemplo de atividade interessante. A gente tem uma equipe de saúde sexual e reprodutiva atuando no contexto migratório. E é um trabalho muito importante de acolhimento às mulheres. E muitas mulheres venezuelanas, indígenas especialmente, não falam o português e muitas vezes não falam nem o espanhol. Daí a gente contratou 12 facilitadoras culturais indígenas que falavam português e faziam essa interação do diálogo com o posto de saúde, né, com a maternidade. E por que eu estou contando essa história? Porque eu lembro de uma técnica de enfermagem, né, ela dizia assim: Luana, eu estava há 1 ano trabalhando com essas mulheres aqui, depois que entraram as facilitadoras culturais indígenas, aí que a gente começou a descobrir as demandas delas, que elas se sentiam mais confortáveis para falar. Então, assim, a importância de uma linguagem acessível e de pensar a inclusão desses deixados para trás, né, que a gente chama o princípio de não deixar para trás, não falar sobre nós sem nós. Então, eu acho que isso é uma perspectiva muito interessante. E qual era a última coisa que eu ia falar? Eu trouxe os 3 zeros, eu trouxe o princípio de não deixar ninguém para trás, esse nosso marco programático do Conferência Internacional de População em Desenvolvimento de Cairo. Eu queria trazer um elemento que a gente atualmente, dentro das Nações Unidas, a gente está vivendo a década internacional afrodescendente, e isso é muito interessante, muito importante. Em tese, a década vai até 2024, né? Ela se encerra em 2024, mas já se tem um contexto de continuidade, e dentro da década afro, foi criado em agosto de 2021, foi criado um fórum permanente para discutir as questões da população negra ao redor do mundo, e depois eu entro no debate de afrodescendente e população negra que a gente usa no Brasil, e uma das está em processo de construção a resolução sobre pessoas negras, mas uma primeira que já está o conjunto de recomendações que está muito avançado é o tema de saúde da população negra. São 10 peritos, né? Exatamente é esse o nome, peritos, que compõem o fórum, e está nesse processo de elaboração da resolução específica de saúde da população negra. Quero também informar que tem um ponto importante. A gente não está aí presencialmente, a gente queria estar aí presencialmente. Conversei com a professora Ana Carol que o nosso interesse é ter uma síntese das mesas, desenhar uma estratégia de incorporação das informações, das demandas que vocês trouxerem para dentro da faculdade de medicina. A gente está começando agora, mas a gente, idealmente, e já formalizei com a professora Ana e Júlio, e acho que a professora Júlio também, sobre a nossa expectativa desse resultado, desse simpósio, ser incorporado à Faculdade de Medicina e, de repente, a gente poder usar ele como instrumento de advocacy nacional e internacional com as outras faculdades aqui no Brasil. E eu vou encerrar por aqui. Eu sei que eu falei muito en passant de todas as informações, mas se tiver dúvida, por favor, pode levantar a mão, que eu estou aberta para o diálogo, que a proposta de hoje é o diálogo. Obrigada, gente.
Eu não escuto a plenária, eu só vejo as mãozinhas, está tudo certo. Obrigada, Luana. Você nos ouve? Agora sim, agora sim. Você prefere que as perguntas sejam feitas agora ou depois da fala da professora? Pode ser depois da fala da professora. Tá certo. Então, dando seguimento à nossa mesa sobre diretrizes e como unir pesquisa, academia, comunidade, profissionais de saúde. Agora eu chamo a professora Ana Cláudia Germani, que é da Cátedra da Saúde Coletiva da faculdade e é a fundadora do grupo de pesquisa do Race ID. Bom, agora boa tarde, né? Já dei bom dia para vocês. Eu não vou conseguir ficar aqui atrás. Eu prometo que eu não saio da luz, mas eu vou. Agora foi, né? Então, boa tarde, Luana. Espero que você esteja me vendo. Gente, olha, o que eu mandei de mensagem para a Luana, vocês não têm ideia. Então, ela é uma pessoa também com muita paciência e todo o grupo, porque a gente ainda só se conhece pelo computador, né? A gente quer muito encontrar um dia, Luana, quem sabe, em breve. Mas acho que sua fala é muito potente. E eu fico bem curiosa, sabe? O que está passando na cabeça de vocês que se inscreveram para o evento? Eu estou com uma diretora de palco aqui. Pronto. Obrigada, Marília. Então, porque a proposta, né, desse segundo simpósio é a gente falar da formação antirracista. Mas, intencionalmente, todo o grupo que programa esse evento fala, a gente vai começar ouvindo os estudantes e pensando quem são essas pessoas. E agora a gente está apresentando para vocês uma proposta de diretrizes que não é uma forma, não é uma receita, não é o que fazer. A Luana está trazendo problemas do nosso cotidiano voltados, né, para a saúde reprodutiva, para a realidade que muitas mulheres, que as mulheres brasileiras passam e que a gente sabe que as mulheres no mundo passam. E coube a mim trazer um pouquinho, né, de um outro olhar. Então, eu não fiz a minha audiodescrição na primeira parte, mas eu vou fazer agora. Então, eu sou uma mulher branca, com 40 mais, eu adorei. Já tenho uns cabelinhos brancos. Estou aqui com um vestido preto e branco e bordados, coloridos, floridos. E sou baixinha, tenho 1,55 m, mas estou tentando parecer mais alta, com um salto alto aqui também. Mas, mesmo assim, eu não gosto de ficar atrás do púlpito. Então, o título, né, da minha conversa com vocês, ou mais da provocação com vocês, é Formação Antirracista, Dimensões para Ensino-Aprendizagem. Então, para a gente mudar a realidade que a Luana está trazendo para a gente e que a gente conhece, né, vendo artigos, mas muito mais do que os artigos, a gente vendo a nossa realidade. Sou médica sanitarista, né, então trabalho formando futuros profissionais da saúde para o atendimento em UBSs. Como é que a gente faz para, como o professor Luiz Eduardo Batista falou, sensibilizar e, muito entre aspas, capacitar os profissionais de saúde para lidar com esse tipo de problema, né? Então, meu convite para vocês, eu dividi a conversa em 3 partes. A primeira parte é Mind Zone. O que a gente tem de conhecimento, experiência, evidência que nos ajuda a fazer isso, a tornar este processo de ensino-aprendizagem significativo. Depois, o hands-on, quais são possibilidades, né? Quais são ações possíveis e as suas dimensões. E, por último, o heart-zone, que são as pulsações. E acho que, para quem esteve, né, aqui com a gente de manhã, sabe que os corações estão nutridos e pulsantes, pelo menos. Eu acho que isso é muito importante para o grupo como um todo. Então, aqui a gente começa o Mind Zone, né? E aí, vocês vejam, no título eu falei de formação e ensino-aprendizagem. A Larissa falou, né, se ela era professora ou não, e eu vou provocar aqui. O que eu acho é que cada uma que está aqui é educador, educadora. Nós estamos num processo de educação,
né? Então, a gente pode ficar definindo, e a academia gosta muito, né, de construir conceitos teóricos, mas eu estou convidando a cada um de nós que aqui está, ou que está pelo YouTube, ou que depois vai entrar em contato com o nosso material, a se perceber como educador. E na lógica do Paulo Freire, né, que vai dizer que a educação é um processo constante de criação e reinvenção. Né? Reinvenção da realidade a partir da ação-reflexão. Então, é disso que a gente está dizendo, né? De um processo que se pense e que crie conhecimento, e não só reproduza ou adapte. E também, né, a Viviane de manhã falou da Bell Hooks, eu gosto muito do livro que a Viviane citou, e acho que aqui, a proposta desse simpósio, a proposta do grupo é a gente pensar numa educação que forme indivíduos preocupados para esta convivência social igualitária e respeitosa. E para isso precisa ter vínculo. Né? A gente, para educar desse jeito, com essa convivência social igualitária e respeitosa, é preciso ter vínculo. Então, estava falando acelerado, mas essa parte me toca muito. Eu acho que a gente entender que não é num ambiente neutro, não é num ambiente estéril. A gente faz educação quando a gente tem afeto, no sentido também que a Kalila falou, né? Um afeto que é ternura, mas que é muito além da ternura, que é sacudida, que é desconforto, mas que transforma em prol desta convivência social, igualitária e respeitosa. Só que a gente não é só cabeça, né, gente? E por isso que eu faço questão de não ficar aqui atrás do púlpito. A gente é corpo, a gente educa com o corpo, a gente tem o corpo marcado pela educação que a gente passa. E o nosso corpo também não está no vácuo, né? Olha, quem está aqui presencialmente reconhece essa sala? Vocês estão aqui, num processo que eu quero crer que seja educativo. Como o espaço afeta o que vocês aprendem. Como a vontade de ter a Luana aqui com a gente também, né? Porque imagina ela ali na sala dela, que a gente vê a placa da Marielle, vê o outro quadrinho, mas como esse espaço físico afeta o nosso processo educativo. E como o currículo que a gente passa. Porque eu também fico aqui, a gente sabe pelas inscrições que a gente tem profissionais da saúde de diferentes formações, de diferentes instituições. Os currículos são diferentes, né? Então, a Luana, na fala do UNFPA, traz os problemas. Agora, como os currículos que vocês passam enfrentam esses problemas que ela trouxe? Quais os conhecimentos que são tratados? Quais as atitudes? Quais as competências que são desenvolvidas, né? E aí a gente lembrar, e eu acho que a Débora na primeira mesa falou muito disso, a educação não é só o que acontece aqui sentadinho, né? É o que acontece no coffee break, é o que acontece quando a gente se esbarra no corredor, é o que acontece quando a gente se esbarra no metrô vindo para cá, né? E não é só o currículo prescrito, né? É o currículo oculto, é o que acontece nas trocas durante as extensões. Então, eu estou realmente convidando e defendendo um posicionamento do grupo, que a educação está no currículo, mas ela extrapola o currículo, né? Então, esse é o nosso desafio. E aqui eu estou trazendo uma visão de educação integradora, né, de pesquisadores do Norte Global, mas que, para mim, dizem e estão sintonizados com o que a gente ouviu hoje de manhã, que a educação depende desse tipo de conexão, que é com o coração, com o corpo, e não estou trazendo aqui num sentido romântico. É no sentido da presença, que eu falei logo na abertura, né? A educação acontece quando a gente está disponível para ouvir o outro, quando a gente está disponível para se deixar tocar pelo outro e saber que vai tocar o outro também com responsabilidade. Mas, Ana, então vamos lá falar da educação antirracista, porque eu tenho perguntas para a Luana e eu quero, né, em cima do que isso está ancorado. Então, é super importante, acho que a gente já falou algumas vezes por cima, mas acho que Jordan trabalhou isso com a gente na quarta-feira, o quanto a gente precisa dizer, repetir e educar
maior número de pessoas com quem a gente tiver contato, que a raça é uma construção social. Não há fundamentação biológica, genética, não temos como sustentar esse tipo de argumentação que ainda hoje é muito forte. Então, o primeiro compromisso é que a educação antirracista parte da ideia de que a construção de raça ela é contexto dependente, histórico dependente e socialmente construída e mantida. E que... será que minha animação não funcionou? Funcionou. E que, para a gente falar de educação antirracista, a gente precisa trabalhar a construção do conceito de raça, mas a gente precisa falar do racismo, né? E não existiria racismo se não houvesse o conceito de branquitude, que o Alessandro já trouxe aqui. E acho que é muito importante, eu relutei muito se eu estaria aqui falando disso no palco para vocês, mas acho que é muito expressivo também para o grupo que tem uma pessoa branca dizendo que sim, a gente precisa falar sobre a supremacia branca, a gente precisa dizer deste branco universal, que a gente é treinado ou naturalizado que esta é a verdade e que, na verdade, este olhar arrogante, né? Este olhar de universalização, ele é muito nocivo, ele continua fazendo muito mal, ele causa discriminação, ele causa consequências graves nas diferentes esferas de convívio e de relação entre pessoas. E que na área da saúde, Luana já trouxe alguns dados referentes à saúde da população negra, a Abna, que é a nossa mestre de cerimônias, pode falar com vocês das consequências disso dentro da oncologia. O João, que estava aqui, pode falar disso dentro da psiquiatria. E eu vou citar só essas duas pessoas, mas para dizer, cada um de vocês provavelmente está sentado aqui porque sabe do impacto do racismo e da branquitude para a saúde da população negra. Obrigada por sacudir a cabeça, porque eu fico curiosa de te ouvir, porque acho que é disso, a gente quer... realmente dizer que não é fácil, mas a gente precisa ter consciência da dimensão do problema. Aqui eu tentei fazer parecer uma mão, acho que parece, né? Então, eu falei bem rapidinho do Mind Zone, agora tá bom, Ana, já que a gente está aqui nessa sexta, tem gente que veio de longe, a gente acredita nisso, mas como a gente põe a mão na massa, né? Como é que a gente faz isso avançar? E aí eu vou dar 3 exemplos só, né? Essas são pesquisadoras da Boston University e eu fiquei muito animada quando eu li esse artigo, porque esse artigo foi construído por estudantes de medicina, professores e funcionários da Boston University, que então entendem que o racismo é um problema dentro do currículo e entendem a complexidade de enfrentá-lo, e eles vão dizer como é que a gente faz isso. E juntos eles fazem uma análise vertical do currículo. Eu não vou dar muito spoiler do artigo, porque quem quiser depois pode baixar e ler, mas eu estou mostrando aqui dos grandes resultados que elas trazem, né? Então, elas dizem assim, um currículo antirracista dentro da escola médica, ele precisa, primeiro, tensionar a persistência da noção biológica de raça. Então, a gente precisa deixar de falar que raça é um fator de risco para dizer que racismo é um fator de risco. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Elas falam muito mais coisa, mas eu quero muito que a gente possa conversar com a Luana, né, nesse item. Mas como é que a gente vai avançando, né, em 3 dimensões ou em 3 frentes diferentes? A segunda proposta desse grupo, né, e isso que eu quero insistir, são acadêmicos, não sei se o Vitor está aqui ainda, vou procurar. São acadêmicos que estão na academia, ali, ele está lá atrás, não é? Ele já foi, mas depois vocês falam que eu falei o nome dele, se a orelha dele queimar, sou eu mesmo. Para o bem. Por quê? Ele fala, tá bom, Ana, isso aqui é bonito, é um artigo na Academic Medicine, mas elas estão implementando isso lá dentro da Boston University. Então, é o conhecimento implicado com a prática, por isso o hands-on. Aí elas vão dizer assim, tá bom, tem que desconstruir a noção de raça, mas tem que criar
práticas curriculares para discutir isso. Então, tem que ter disciplinas que falem disso, tem que ter vinhetas clínicas que falem disso, tem que ter espaço para se falar disso não como um tabu, tem que ter espaço para conversa com os estudantes, para eles participarem na construção do currículo. E aí eu olho para as minhas amigas professoras, porque quantas vezes a gente consegue envolver os alunos para construir currículo, né? E o último, e que eu acho que tem tudo a ver com o que o Alessandro trouxe, é, tudo bem, no melhor cenário a gente consegue fazer as duas coisas, não será suficiente ainda. A gente precisa fazer mudanças climáticas institucionais. E sabe o que quem está aqui? É envolver docentes, funcionários, alunos em espaços de convivência, em espaços de conversa, em espaços de construção de um novo clima organizacional, né? Então, acho que estou falando de uma forma muito rápida, mas mais para provocar, né? Que não é uma coisa simples, mas é possível e tem gente pensando nisso e que a gente também está convidado a pensar nas estratégias que a gente tem. Agora, a gente está aqui falando da faculdade de medicina, eu sou médica, só que, para mim, se a gente não faz uma educação interprofissional, a gente não está fazendo uma educação antirracista, né? A gente está aqui numa plateia que envolve diferentes profissões e a gente sabe que esse assunto, os problemas que a Luana trouxe, por exemplo, de saúde reprodutiva, só mudarão se os profissionais de saúde trabalharem juntos. E não são só os 14 profissionais de graduação, tá? São todas as ocupações da saúde, todo mundo que está nos serviços de saúde. E, para isso, a gente também tem hands-on, né? A gente tem pessoas que estão provocando a gente, falando assim, olha, pessoal que já gosta da educação interprofissional, pessoal que já sabe que a gente precisa aprender a trabalhar junto, aquelas competências colaborativas que a gente fala, que facilita as pessoas trabalharem junto, elas também são atravessadas por questões raciais. Como o Alessandro falou, por relações raciais. Só que a gente não quer falar delas. As profissões da saúde têm cor. Felizmente, vão mudar. Devagar, muito mais devagar do que deveriam. Mas esse pesquisador, com um grupo também, ele vai dizer, se a gente precisa ter ética para trabalhar em equipe, a gente precisa também ter ética para revogar políticas que afetam negativamente a saúde de populações oprimidas. Ele não fala de oprimida, ele fala de minorias, mas eu estou trazendo aqui oprimidas intencionalmente, tá bom? Ele vai dizer também que uma das competências colaborativas para a gente trabalhar melhor, então, as médicas, enfermeiras, nutricionistas, fisioterapeutas, agentes comunitários, técnicos de saúde bucal, técnicos de enfermagem, é ter clareza dos nossos papéis e responsabilidades. E muitas vezes a gente reduz esses papéis e responsabilidades ao contexto, ao contorno técnico. E aqui ele vem dizer, é preciso que cada profissional reflita criticamente sobre a sua posição racial e os desequilíbrios de poder que envolvem diferentes membros da equipe e que também acontecem entre pacientes e familiares. Fácil? Não. Mas se a gente continuar não fazendo, não vai dar bom, né? Então, reflexão é uma coisa que a gente precisa começar a fazer com os desconfortos e as potencialidades que pode provocar. Uma outra, então, eu esqueci de falar para vocês, né? Mas esse quadrinho, e me desculpem usar em inglês, mas acho que é para dizer, isto é produzido nos Estados Unidos, isso vem do norte global, mas isso estrutura, de alguma forma, uma possibilidade. Não é para falar que esta é a possibilidade, é uma, né? Uma possibilidade de fazer a gente aprender a trabalhar melhor juntos, entre diferentes profissionais da saúde. Então, cada um desses quadrantes é uma competência colaborativa, que eles chamam. Então, valores, a questão dos papéis e agora a comunicação. Que esse é um tabu, né? Eu acho que se os outros dois são invisíveis, a comunicação interprofissional, e ainda para falar de questões raciais, é assim, mas precisa falar disso, Ana? Né? E aí sim, precisa, mas como a gente faz
né? E aí esse artigo ele dá uma questão que para o grupo é muito importante, que é discutir a construção da identidade racial em pesquisas, mas aqui eles não estão falando de pesquisa, eles estão falando de cenários de prática de saúde, de hospitais, de postos de saúde, né? Ambulatórios. E eles dizem assim, usem as artes, usem personagens ficcionais, usem a literatura. Eles não falam da Conceição Evaristo, mas é claro, usem os filmes, usem fotos para tratar da construção da identidade racial. E, por fim, a última competência colaborativa, que é como a gente trabalha em equipe, como eu faço para me alinhar com organizações locais, com as comunidades. A gente ouviu aqui também de manhã que não é para fazer por, é para fazer com. A Luana acabou de falar isso, nada de nós sem nós. É fazer com. Então, a equipe também tem que saber lidar com essas comunidades. A Abna já levantou minha placa, mas eu não posso ir embora sem falar do Hard Zone, né? E aqui, queria só compartilhar com vocês como a gente tem tentado fazer isso dentro da FEMUSP, né? Então, esse é um artigo que a gente publica na Saúde em Debate, no ano passado, para contar a nossa experiência da disciplina optativa, que está na 5ª versão, onde a gente conseguiu já reunir quase 90 estudantes e pessoas que vêm como convidados. Uma delas está aqui, que eu não vou falar o nome para ela não ficar, mas ela já riu, então ela já sabe que é dela que eu estou falando. E que vem trazendo pessoas de mais de 12 cursos da USP. E que são 5 aulas e onde a gente usa a arte na forma do photovoice para trabalhar com essa formação antirracista. Então, para deixar as pulsações em vocês, porque então, afinal, prometi, o meu convite era que eu deixaria pulsações, eu queria que cada um pensasse, né? E tem alunos da média aqui agora, que eu estou tão feliz de ver vocês. Em quais espaços vocês aprendem sobre a questão de ser antirracista? Em quais espaços vocês ensinam? Afinal, somos todos educadoras, educadores. Em quais novos espaços você pode aprender, ensinar e educar-se? Porque amanhã a gente vai ouvir a Fátima Freire, né? E ela fala muito isso, eu só educo o outro se eu consigo refletir sobre mim, né? E a gente falou disso de manhã também. Outras pulsações, como são os currículos ao longo da sua formação? Então, tem o espaço e tem o currículo, né? Aquele paralelo, onde os corpos de vocês estão transitando, atravessados pelo quê na grade curricular? Não consigo falar matriz curricular, porque elas ainda são grades, pelo menos do meu ponto de vista. Como foram e como são os currículos que cada um de nós estamos envolvidos, e como a Larissa, como a Kalila, eu também sou fã dos sonhos, então eu queria deixar a última pulsação, que é quais os currículos que cada um de nós sonha e onde eles podem acontecer, né? Será que eles podem acontecer dentro de um ambiente acadêmico? Será que eles podem acontecer dentro de um coletivo? Será que eles podem acontecer onde? Né? Numa ideia ampliada de currículo. E aí, eu espero, tomara, que a gente tenha feito uma conexão, mesmo que rápida, mas provocativa. Então, tem uma brincadeirinha aqui. Quem me conhece sabe que eu gosto dessas tiradinhas, mas então agradeço sinceramente a conexão com cada um, cada uma, e espero que agora a gente possa conversar com a Luana também, tá bom? Temos alguma pergunta da audiência? Oi, Luana. Voltamos. Estou escutando. A gente vai estar esperando uma pergunta da audiência. Boa tarde a todos. Meu nome é Diego Santiago Montandon.
Nesse momento, eu estou como professor aqui da Escola de Enfermagem, aqui da USP. Sou também membro da Articulação Nacional de Enfermeiros Negros e sou um babalorixá, né, de um terreiro de candomblé aqui da Zona Leste de São Paulo. E aí, houveram falas aqui que me atravessaram de uma forma muito positiva, dentro de um contexto que eu venho refletindo muito, né? E aí eu não sei se é uma provocação, uma proposta, uma pergunta, mas eu acredito que seja um pouco de cada uma dessas coisas na realidade. Mais cedo, o Dr. Luiz Eduardo Batista, ele tinha falado sobre a necessidade de formação decolonial e também uma formação antirracista. E aqui a gente teve falas muito contundentes a respeito dessa formação, né? E aí eu estou num momento de migração de carreira em pesquisa, tentando trabalhar a saúde da população de terreiro, e, obviamente, levantando uma bandeira social e, ao mesmo tempo, tentando ser um pesquisador desse ponto. E aí eu tenho contemplado que a educação de terreiro, essa educação circular, essa educação de terreiro em que a gente consegue ver na nossa ancestralidade como o nosso povo cuidou do nosso povo de uma forma muito efetiva. Pensando na Constituição também do Brasil, eu penso que uma solução bacana para a formação profissional em saúde no Brasil seja buscar Exu, seja buscar o terreiro, seja buscar os orixás, seja buscar a nossa ancestralidade, para que a gente possa passar de uma forma oral e experiencial uma forma efetiva de ser antirracista, decolonial e organizada. Eu queria ouvir vocês sobre essa condução. Não é uma proposta só minha, evidentemente, já temos aí vários livros escritos sobre pedagogia da encruzilhada, enfim, várias condições, mas o quanto estamos realmente refletindo sobre a condição sulear brasileira para a gente transformar a educação e ela ser inclusiva e, além disso, antirracista. Luana. Eu estou aqui escrevendo. É Diogo ou Diego? Diego. Tá bem. Estou aqui, gente, passa meu contato para o Diego, por favor. Mas eu não vou passar o contato que a professora Ana tem, não. Porque eu tenho meu e-mail institucional e tenho o e-mail da Jennifer, que é quem apoia a área, e a Jennifer é perfeita para organizar segunda-feira. Recebi o e-mail de fulano, a gente tem que dar seguimento, porque quando vem para mim, aí eu me atrapalho. Então é importante, porque é muita coisa. Tem tantas coisas, tantas das coisas que vocês falaram, mas eu vou primeiro pegar a fala da professora Ana com relação ao clima organizacional. Ela fez fala muito contundente sobre a questão da estrutura curricular, das disciplinas optativas, porque não dá para a gente falar em enfrentamento à morte materna, por exemplo, se a gente não evitável, se a gente não falar em saúde das mulheres negras, as mulheres negras são menos tocadas. Eu mandei essa publicação sobre gestantes negras que mostra que as mulheres negras é dado menos anestesia porque o corpo das mulheres negras pressupõe-se que suporta mais dor. Então, assim, é tão absurdo a situação. Então, formar profissionais da área de saúde sem perceber, sem olhar para quem está sofrendo, está nos piores indicadores, é uma formação que necessariamente vai ser frágil. E por que eu estou colocando isso? A professora Ana trouxe a questão do clima organizacional, e eu gosto dessa palavra, porque clima organizacional, nada sobre nós sem nós, são palavras, parece um panfleto, né? Parece repetições de coisas simples, mas eu não sei se eu fui apresentada, mas eu não escutei, mas eu sou advogada, né? Me formei em Direito, fiz tudo na área do Direito. E eu lembro que quando eu entrei na universidade, eu era a única estudante preta do meu curso, né, de Direito, na Universidade Federal do Piauí, eu sou natural do Piauí, e era interessante ver que todos aqueles estudantes da faculdade de Direito eram estudantes que vinham da mesma escola privada, a melhor escola privada. Então, não era o meu lugar. Então, não tinha esse local de acolhimento, esse local de... Então, assim, eu vou dizer que não era o meu lugar, vou colocar isso, que é a coisa da saúde mental da população negra. Você se vê num espaço em que... Até a política de cotas no Brasil, eu fiz um estudo junto com a IPEA, voltado, né, para os 10 anos, né, 2003, 2013, voltado, como foi a inserção de população negra.
E não é um processo simples, porque não é nada sobre nós e sem a acolhida, sem a escuta. A professora Ana também trouxe a questão da branquitude, né? E a importância de ter pessoas brancas antirracistas sem ocupar o lugar de fala, mas é fundamental. Então, eu acho que tem muitas coisas interessantes. E no que o Diego falou agora sobre saúde da população de terreiro, a gente fez esse ano, eu vou mandar para vocês, a gente está para lançar 2 publicações. Uma é a Lei do Ventre Livre e os Direitos Sexuais e Reprodutivos das Mulheres Negras numa Perspectiva Histórica. Porque a gente, tradicionalmente na escola, a gente aprende que a Lei do Ventre Livre, o bebê fruto do ventre de uma mulher negra escravizada, ele nasce livre. Só que a realidade é outra. Esse bebê, ele ficava sob os cuidados do senhor de pessoas escravizadas, né, até os 12 anos, e depois o Estado deveria pagar uma indenização. Então, assim, é muito absurdo. A gente vai fazer essa publicação agora, e a gente fez um vídeo sobre justiça climática e mulheres quilombolas. Por que eu falo isso, Diego? Porque um dos grandes debates com a nossa sede foi os quilombos. Historicamente, era o espaço onde pessoas negras escravizadas fugiam, né? E era um espaço de resistência. E o cuidado, a medicina era a medicina tradicional, porque não podia buscar na cidade. Tem diversas razões, né? Tem a coisa do saber ancestral, que é importante, e tem o estratégico, o autocuidado, né? O cuidado ancestral. E foi muito debatido o fato de a gente mostrar muito as ervas para o cuidado das gestantes, das mulheres negras quilombolas. E houve muito questionamento de, olha, muito cuidado com a medicina não tradicional, com a exposição da medicina não tradicional. Então, quando você diz, sou da Articulação Nacional de Enfermeiros Negros, enfermeiros e enfermeiras negras, acho que é isso, e estou pensando em pesquisar isso é maravilhoso, porque o saber... Porque é um olhar binário sobre o saber que importa e o saber que não importa. Então, assim, a construção acadêmica de saberes e a defesa de saberes não é a defesa, mas essa releitura, porque tem um provérbio africano que diz que enquanto os leões não poderem contar suas próprias histórias, as histórias de caça seguirão vangloriando o caçador. Então, é importante a gente pensar essa construção decolonial, como o professor Luiz Batista falou mais cedo. Então, assim, super bacana a sua pesquisa, dizer que a gente tem fez um trabalho na Bahia, no contexto da pandemia, falando sobre direitos sexuais e reprodutivos, porque tem debates aí muito complexos, que depois a gente pode aprofundar, mas eu vou botar aqui os contatos certinhos, para pedir para depois passar para você, e para quem tiver interesse também, que a gente pode aprofundar, porque o ideal, e eu tenho falei muito com o Júlio, e falei semana passada com o Júlio, com o professor Júlio e com a professora Ana semana passada, foi, a gente quer fazer ações estratégicas com resultados. Porque muitas vezes é um seminário e fica ali, não é para ficar. A gente quer que esse seminário, não só esse seminário, que essa agenda de saúde da população negra, que está hoje localizada com o RACID, que ela consiga transformar essa universidade, a gente consiga transformar a saúde, a gente consiga fazer um monte de transformações. E eu falo, né, por que eu toco isso? E vou retomar para onde eu comecei. Primeira estudante negra do curso de Direito da Universidade Federal do Piauí. Isso parece tão besteira, e eu lembro quando eu fui defender o meu mestrado, fui para Paraíba, defender o meu mestrado, um professor olhou e disse assim, seu mestrado é uma poesia, e uma poesia pejorativa, né? É uma poesia, e ficava, e eu defendi no dia 21 de março de 2013, se não me engano, 2012 ou 2013, e para mim foi muito importante, porque o dia 21 de março é o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. E o movimento negro da Paraíba em peso estava lá. Toda a minha família negra. Então eu estava tão maravilhada. E quando ele falou, mestrado é para você ganhar dinheiro.
mestre, isso é uma poesia, né? E eu fiquei olhando para aquilo e eu falei assim, ele não entende a importância de eu, mulher negra, estar terminando esse mestrado. Porque eu não respondo a essa universidade, eu respondo ao meu povo estava todo lá. Então, assim, o meu local na ONU, Nações Unidas, é um local muito importante, é um local muito estratégico, muito importante, e eu sei, e é muito bom estar num lugar que sabe estrategicamente quais são as populações que a gente vai atuar, assim, que não é um absurdo que eu vou falar, isso é muito confortável também, é muito gostoso pro coração, né, de tipo, não é absurdo. Então, trabalhar a transformação do currículo escolar, não sei, do currículo estudantil, vocês podem contar com o nosso apoio, inclusive para pesquisa. E é uma coisa que eu falei com a professora Ana e o professor Júlio, que a gente está à disposição. Esse é só um primeiro momento, bem pequenininho, mas a gente tem muito a construir ao longo desse ano de 2023. Obrigada, gente. Obrigada, Luana. Ainda nesse sentido de articulações, a gente recebeu uma pergunta aqui do YouTube, é da Adelina Nunes. Eu gostaria de saber da Luana se a UNFPA tem, nesse momento, alguma articulação em curso junto ou a Secretaria de Estado de Saúde ou outros grupos, aqui em Minas Gerais, com relação à política da saúde da população negra. Não tem com Minas Gerais. A gente tenta atuar de forma estratégica, né? Nos locais, a gente tem 5 locais, unidades federativas que são estratégicas atuar pelos dados, né? A gente tem escritório em Roraima, no Amazonas, na Bahia, no DF, por ser estratégico de articulação nacional, e no Pará. Mas, para além disso, a gente também tem articulado, vou dar um exemplo agora, depende muito, a gente tem muita atuação com o CONASEMES, assim, muito com os COSEMES, né? A gente vai participar do CONASEMES, que vai acontecer em junho, agora, e depende muito o que mobiliza a articulação de política do UNFPA, a atuação no UNFPA, é muitos dados. Onde é estratégico, mais estratégico, onde estão aquelas pessoas em maior situação de vulnerabilidade, e tem maior potencial de articulação com os governos, sociedade civil, que a gente também trabalha muitíssimo com a sociedade civil organizada, e demanda. Vou dar só um exemplo, a gente está em parceria com o Estado do Rio Grande do Sul para construir uma plataforma de medida protetiva online, né? Junto com o Tribunal de Justiça, com a Assembleia Legislativa. Então, assim, porque o Estado nos procurou. Olha, vimos determinado projeto, então, assim, a gente tem articulação, atualmente a gente está com um projeto com a Secretaria de Saúde do GDF, né, que é o Governo do Distrito Federal, também voltada para a saúde das mulheres, aí tem um recorte racial, né, é transversal, na realidade, meninas e mulheres, então, assim, tem a escolha estratégica de onde atuar e tem, a partir dos dados, né, quais são os indicadores onde a gente deve atuar, mas isso não exclui pactuação. Eu vou dizer pactuação porque a gente pode assinar memorando de entendimento, a gente pode assinar um projeto específico com um determinado Estado, mas, para além disso, o papel das Nações Unidas é apoiar os governos na implementação de determinadas políticas. Então, assim, tem que medir um pouco a nossa força de investimento a partir e chegando demanda, a gente responde. Então, fica aí o convite, né, Luana? Uma outra pergunta agora, da Kathleen Galvão, professora. Sou aluna da UF e conduzo uma pesquisa sobre os currículos de psicologia de universidades públicas do Rio de Janeiro e suas repercussões no aluno negro. Gostaria de saber da professora um pouco mais sobre como o currículo da USP está sendo movimentado ao longo dos anos, se é um movimento liderado, discutido pelos alunos, se os docentes se mobilizam, se há apoio institucional, entre outros. Entre outros. Obrigada, Kathleen. Não sei se eu pronunciei certo, desculpa se eu pronunciei errado. Então, eu acho que a primeira coisa é que, quando a gente está numa instituição, e eu fico olhando aqui para os alunos que cursam a medicina, né, numa instituição com mais de 100 anos, é um currículo bastante
tradicional, né? Que a gente passou por uma reforma curricular faz pouco tempo, que os alunos puderam participar, está formando a primeira turma agora, mas que ainda a pauta é muito, muito, muito incipiente. Tanto que no artigo que a gente foi escrever, já foi a primeira questão, como a gente ia descrever, né, como esse tema aparece atualmente no currículo nuclear. Então, pouquíssimo aparece. O Rafael Marques, que está aqui, fez o levantamento no currículo de fisioterapia, por exemplo. Então, que também a gente vê que ainda é um tema muito latente. Mas, felizmente, né, e eu acredito muito, por isso que eu acho que tem a educadora, que a gente tem outros espaços de formação. Então, essa disciplina optativa foi criada há 3 anos e a gente tem conseguido angariar estudantes e monitores. E esse ano a gente tem muito que celebrar, porque com essa força, com esses movimentos que a Patrô, no último simpósio, chamou de movimentos milimétricos, mas com esses movimentos milimétricos e estando em grupo, o que a gente conseguiu? Pela primeira vez, no 4º ano, a gente conseguiu fazer a primeira aula prática sobre saúde da população negra para os alunos da medicina. Então, o Júlio é convidado para dar essa aula há um tempo, né, Júlio? Sempre numa metodologia mais tradicional, apesar dele ser um expositor excelente, que dialoga, mas pela primeira vez, com o suporte que a gente aprendeu na disciplina, com o suporte dos monitores e com o suporte do grupo, a gente conseguiu fazer um OSCE, né? O exame, né, que a gente faz, o exame clínico estruturado para uma observação objetiva. Então, a gente tinha estações onde os alunos eram convidados ou desafiados ou convocados a atender 2 situações diferentes, uma envolvendo um paciente, uma paciente, e o outro envolvendo um colega profissional de saúde, intencionalmente um técnico de enfermagem, para a gente discutir a questão hierárquica também, né? Então, e depois tinham as 3 salas, onde a gente falava de pesquisa na educação médica, a produção de dados sobre a saúde da população negra e um arcabouço mais conceitual. Então, Kathleen, eu sou uma otimista realista. Diria que estamos andando bem menos do que a gente precisa, mas a gente está andando. E cada vez a gente é mais. E o Diego me mandou um e-mail, agora eu lembrei de você. Então, eu vou depois eu respondo o que eu ando fazendo aqui também. Não nessa linha, já fiquei bem curiosa, mas acho que a resposta da Luana me contempla. Então, a gente aprende, eu pelo menos, né? Eu estou há 12 anos na docência. Eu tenho muita sede, muita vontade, mas eu estou aprendendo a comemorar cada passo. E aí eu acho que a gente ter conseguido fazer uma optativa e agora um OSCE já diz que a gente está entrando e que a gente cada vez vai mobilizando mais gente, porque com pouca gente é muito duro. Então, como é que a gente reverbera nos nossos colegas? Já teve docente que quis ser ouvinte na nossa disciplina optativa. Então, é assim, é a persistência e a cadência, mas em grupo, né? E aí a gente vai tendo surpresas. Tem fendas que a gente consegue ocupar e que, para a gente ocupar bem, a gente precisa ter uma musculatura e gente junto para fazer essa ocupação. Mais alguma pergunta? Temos perguntas aqui na plateia. Boa tarde a todas, todes e todos. Eu me chamo Bárbara, eu sou fonoaudióloga, sanitarista, então trabalho com a saúde coletiva, falando de saúde coletiva dentro da USP, mas tudo bem. Eu sou da terra de Zumbi, né? Sou de Alagoas, na terra de Palmares. Lá eu dou aula em 2 universidades, trabalho com interprofissionalidade no âmbito da atenção primária à saúde. E, para mim, é uma alegria poder estar aqui nesse evento, né, que o REICED está promovendo. Comentei com a Ana nos bastidores que não consigo parar de chorar
Então, é muito emocionante poder ver um evento realizado dessa forma, com essa magnitude, com essa plateia majoritariamente preta, né? E desperta muitos gatilhos, acho que em todos que estão aqui, né? Estão aqui por ter esse interesse. E ouvir a Luana, o Diego, né, que se colocou, e a fala da Ana também, só me move, assim como a Ana, também sou docente há mais ou menos o mesmo tempo que ela, só me move a querer estabelecer pontes, né, com o pessoal das mesas de manhã. Eu acho que a gente precisa trabalhar junto, em rede, né, de uma forma para fortalecer cada vez mais esse debate. Antes de eu fazer minha pergunta, que vai ser para a Ana, eu queria só trazer uma experiência. Esse mês, eu fiz uma visita com os meus alunos da medicina num quilombo. Um quilombo que fica próximo a Palmares, numa cidade muito pequena, e é um quilombo que tem cerca de 230 pessoas, são 55 famílias. Chama Comunidade Filus. Tem vários artigos já sobre essa comunidade, porque é uma comunidade, é a principal comunidade quilombola da América Latina com o maior índice de albinismo dentro da população. E nós fomos fazer uma visita inicialmente, para os estudantes conhecerem e fazerem educação em saúde voltada para essa questão do albinismo, né, por conta do câncer, alto índice de câncer de pele e etc. Só que, quando a gente chegou lá, a gente descobriu outras questões muito mais profundas do que a questão do câncer de pele, como a ausência de água potável. Eles não têm água potável, altos índices de esquistossomose, a questão de ausência de banheiros, por exemplo. De 55 famílias, somente 4 casas tinham banheiros. Então, assim, nós estamos com essa realidade ainda no país, né? E isso não é uma coisa isolada lá em Alagoas, isso é uma coisa que está presente no nosso país, que é um país que se diz em desenvolvimento, né? Mas, assim, são desafios que vêm, assim, são desafios muito mais profundos do que o que a gente, às vezes, pode imaginar. Eu sou alagoana, eu trabalho lá e eu não tinha visto de perto essa realidade. Então, é muito, muito cruel, né, a realidade da população negra. Só atalhando um pouquinho, que a transmissão da Luana a gente só tem mais 5 minutos. Tá, então, vou fazer a pergunta. É porque eu precisava realmente compartilhar, acho importante, né? Sim, com certeza. Aí a minha pergunta vai para a Ana, no sentido de ela falou, né, da experiência dela, sobre a questão da interprofissionalidade e a educação antirracista. E as competências colaborativas já começam com competências extremamente racistas, porque diz clarificação de papéis ou esclarecimento de funções. Já começa daí, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais, Ana, de como vocês têm conseguido avançar nessa semana. Você falou agora do OSC, né? Mas eu queria ouvir mais elementos sobre como vocês têm abordado a interprofissionalidade nesse âmbito, né, para fortalecer essa educação antirracista. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Como a Luana tem que ir, tinha mais alguém com a mão levantada, só porque daí, se for pergunta para ela, pode ser? É para mim. E a sua pergunta? Então, Luana? pronto. Tá. Luana, aguenta só um pouquinho mais. Tem uma pergunta para você, daí prometo que eu te respondo, Bárbara. Isso. Boa tarde a todos, a todas e a todas. Meu nome é Regiane, eu sou enfermeira. Eu queria fazer uma pergunta para a Luana, porque nesse momento eu sou uma gestante do coração. E eu queria saber, frente ao marco legal da primeira infância, se vocês têm ação para discutir a saúde da população negra mais frente à primeira infância, como que essas crianças são acolhidas, já pensando também nesses pais que são étnico-raciais, né, de uma grande diversidade. Obrigada. Meu Deus. Pergunta boa. Regiane, né? Eu gosto de falar o nome correto.
mas tem uma coisa... É complexa a sua pergunta, mas a gente tenta... Eu comecei falando do UNFPA, né? O UNFPA é a Agência de Trabalho de Direitos, etc. E o que acontece? Por que eu falei isso? Porque muitas vezes as pessoas não conhecem as 27 agências da ONU que tem no Brasil. Porque ONU Mulheres, eu sei o que é ONU Mulheres, refugiados, consigo entender, Unicef, que trabalha com a primeira infância e etc. Isso significa que as outras agências não vão trabalhar com mulheres, por exemplo? UNFPA não vai trabalhar com mulheres? Que a gente não vai trabalhar com crianças? Não é esse o debate. A gente trabalha de forma interagencial. Só para você ter um exemplo, a gente está pensando, construindo um projeto para trabalhar desde acolhimento das meninas, gravidez e da adolescência, porque muitas vezes é um fator de interrupção da escola, de interrupção, não volta mais, aí não volta para a escola, aí se desencadeia no mercado de trabalho, e trabalhadoras domésticas. Porque é muito comum os filhos e filhas de trabalhadoras domésticas começar a trabalhar com 8 anos, 9 anos, acompanha a mãe. Então, assim, e por que eu estou te dizendo isso? Porque a gente está construindo projetos nesse olhar especificamente. Como acolher essas meninas, mães jovens e esses pequenininhos, esses pequenos e pequenas, né? Como que a gente trabalha constrói um plano de vida, vou botar assim, mas deixa de ser um plano de vida, porque como esqueci o nome da colega que falou anteriormente, ela falou da visita ao quilombo. Não tem saneamento básico, não tem isso, é chocante, e é isso. Uma das minhas principais atuações profissionais é pós-comunidades tradicionais. Então, tem muitas desigualdades estruturais. Então, quando eu falo em acolher essa menina jovem, gestante, ou acolher o filho da trabalhadora doméstica na perspectiva de construção para novas perspectivas de vida, de escola, de aprendizado, para que o mercado de trabalho, profissão doméstica, que tem situação de vulnerabilidade, não seja a principal opção. Então, assim, a gente tem construído mais atrelado a esse conjunto de vulnerabilidades das famílias étnico-raciais. E, assim, eu falo isso porque é assertivo e é importante. E vou dar só um último exemplo. Ano passado e retrasado, a gente trabalhou com um projeto específico para comunidades quilombolas, comunidades tradicionais negras no Rio de Janeiro, em que a gente aplicou o capital semente para construção de desenvolvimento sustentável, empoderamento econômico daquelas mulheres, e teve um projeto que era focado em contraturno escolar. E foi sensacional, no Rio de Janeiro, né? Assim, sensacional, num contexto de domínio das milícias, era uma favela específica, domínio das milícias, e os meninos tinham outro ponto de referência ali no território. Então, assim, a gente tem construído a partir de gravidez. A meta é que as meninas não consigam, não necessariamente tenham que ter seus filhos até os 19 anos, né, na adolescência que a gente fala. Mas até a gente não chegar à meta zero, a gente precisa acolher, pensar, construir plano de vida sem ignorar que tem um outro ser humano que depende dela. Então, assim, a gente tem construído tem esse projeto na Bahia especificamente, teve esse projeto do Rio de Janeiro, e na lógica da enfermagem a gente está com um projeto chamado Enlace, que é em São Paulo, inclusive a nossa equipe, que é focado especialmente em enfermeiras obstetras, assim. Tem todo um debate muito interessante que eu também vou mandar aqui, porque tem várias publicações interessantes do Enlace que tem focado para esses e essas profissionais e saúde da população negra. Eu vou deixar aqui também no link, tá bem? E, por fim, eu vou só agradecer, tá bom? Porque, de fato, eu preciso sair. Eu queria muitíssimo, muitíssimo, muito agradecer a Racy D pelo convite, as muitas mensagens, Ana deve estar rindo, eu estou falando com ela, e as mensagens, o convite, porque é um convite, porque é obrigação, eu sempre digo, né, quando a gente faz algum trabalho, eu falo assim, muito obrigada, não, é mais do que a nossa obrigação, mais do que o papel das Nações Unidas é trabalhar com e para. Então, obrigada pelo convite para participar, não se encerra aqui, quero agradecer, eu vi o Rafael por aí, o Rafael permitiu esse encontro, então agradecer especialmente ao Rafael por essa possibilidade, e dizer que eu espero que a gente se encontre, seja lá em Alagoas, como a colega falou, mas assim, eu quero muito ir para a gente poder construir, se debruçar de forma
qualificada em propostas estruturais, porque essa é a nossa meta, é conseguir transformar estruturas. Não é nossa responsabilidade, mas a gente tem um conjunto de mulheres e homens que vieram, e eu até falo muito, né, que eu tenho um livro chamado Caminho de Casa, que é um livro que fala da genealogia do tráfico, né? É muito interessante, que fala de 8 gerações até uma família negra nos Estados Unidos. E eu olho e observo a trajetória dessas mulheres, né, dessas 9 gerações, e fico pensando quanto nós, populações negras, a gente tem a missão ancestral de ser feliz, se permitir ser feliz, se permitir ser amado, se permitir estar nesses espaços de poder. Parêntese para responsabilidade. A gente não é responsável pelo sistema racial, pelas estruturas que acontecem, mas a gente tem que entender que a gente pode fazer muita coisa a partir desses lugares. Então, agradecer o RACID, passado essa correria do seminário, a gente consegue fazer uma reunião mais qualificada. Vou a São Paulo agora, nesse abril, e a gente se encontra. Obrigada, gente. Um abraço, um bom seminário para todo mundo, viu? A gente que agradece, Luana. Mas, então, mais uma pergunta? Porque... Vai responder ou vai ouvir a pergunta? Responda a dela? Bárbara? Tá, que a gente vai costurando. Então, joia. Então, primeiro, Bárbara, eu acho que o seu depoimento, né, dá muita vontade. A gente tem um sonho de o simpósio um dia permitir mais trocas de experiência assim, né, que a gente possa... Quem sabe? Sonhar junto é melhor. Quem sabe né, a gente consegue um dia. Então, acho que super importante isso que você traz. Realmente, essas desigualdades nos atravessam, e eu já fiquei aqui imaginando, né, e fico pensando assim, quanta potencialidade para essas pessoas ali resistirem, quanto sofrimento, mas quanto a gente tem a aprender com eles e fazer essa troca, né? O quanto a gente tem o dever de apoiar, porque os direitos fundamentais, né? A questão da água, do saneamento, mas o quanto também me marcou muito a fala da Larissa, assim, de não fagocitar, né, numa atividade de educação. Então, que bonito que os estudantes puderam perceber isso, e quanto é desafiador essa troca, mas o povo do grupo sabe que eu amo o conceito de inéditos viáveis do Paulo Freire. Você falando, eu falei, gente, isso é uma situação limite, escancarada, aberta. Como é que a gente faz para essa situação limite virar um inédito viável, né? Que não é o inédito fantástico, não é o inédito romântico. E aí, a gente não combinou, mas quando eu apresentei o quadro das competências colaborativas, eu até disse, olha, este é um marco, não é o marco. Porque a gente ainda não tem um nosso verde e amarelo, a gente não tem um produzido na América Latina, até onde eu saiba. E a gente sabe que a linguagem, a tradução é muito complexa, né? Então... O que eu posso dizer é que, assim, colocar no arcabouço teórico das competências colaborativas é um recurso acadêmico. Para a gente vir aqui falar, para escrever no artigo, que eles perguntam, né, quando a gente foi fazer o nosso relato de experiência, mas justifica para mim, por que essa optativa é interprofissional? E aí você vai fazer a busca, você vê que tem pouco artigo, mas é uma linguagem... Ai, pode ser que depois eu me arrependa, mas eu vou dizer, chega a ser um capricho acadêmico a gente colocar nos quadrantes. Porque o que é a realidade? O que é a necessidade política? Os estudantes estão vindo para a optativa. Veio gente da veterinária no último curso. Aí, quando eles se inscreveram, eu falei, gente, o que a gente vai falar para eles de APS, racismo e veterinária? E foi fascinante. Veio que eu fico com vontade de falar os nomes, porque eu guardo os nomes dos alunos, né? A menina da odonto, a mulher da odonto, gente, trouxe outra realidade, Bárbara. Era assim, professora, é a cor da gengiva, que é uma coisa que a gente não vai pensar aqui. Então,
essa tensão e a questão da interprofissionalidade está na realidade. É que ela chega, e aí, para mostrar, eu usei o quadro das competências colaborativas, e tem toda essa... Eu fiquei pensando, assim, o quanto, né? Mas... E eu acho que a proposta do simpósio é justamente tensionar isso, né? A gente está entre... E eu não quero também tornar, né, polar, assim, capricho acadêmico e necessidade política, porque a academia é política e a política precisa da academia, né? Mas eu acho que é um... E eu fiquei tão feliz quando a gente viu que a metade dos inscritos não era da academia, são profissionais da rede. Porque, então, assim, como a gente traduz isso? Eu tentei fazer de um jeito para conversar, mas com muitas ponderações e reflexões, porque eu acho que isso que é o bonito, a gente refletir e falar, para isso ajuda, para isso está ruim ainda. E para isso nós vamos trabalhar mais juntas para ir pensando, né? Valéria. Então, eu acho que está na enfermagem. Tem muita gente junta e boa pensando nisso. Só que a gente... E acho que a Jordan falou isso, né? Muitas vezes, a gente começar a fazer isso, vai ser desqualificado. Num sentido de ser colocado como militância. E pode ser militância, e eu quero que seja um ativismo, mas isso é ciência também, isso é dar conta dos problemas da realidade que a gente não está resolvendo. Então, pode ter diferentes nomes, mas eu acho que se tiver esse horizonte comum, que a cada encontro, mesmo que raro, a gente vai vendo que tem, eu acho que a gente vai aprendendo o vocabulário, vai construindo a musculatura teórica, né? Mas eu acho que... E por isso, gente, eu vou fazer propaganda. Amanhã a gente vai fazer... É um passeio, mas é uma atividade educativa, porque a arte coloca a gente em outro lugar. A arte vai... Seja no MAC, seja na Frutur, é outro tipo de educação, e é isso, ela vai acontecendo. Né? Quais são as teorias que justificam a gente usar? Qual é o vocabulário que a gente vai criar a partir de agora? Mas vamos voltar para o Paulo Freire e vamos reinventar. Acho que o convite do simpósio, a fala da Alana, é que a gente saia daqui motivado e com força suficiente para continuar. Gente, acho que a gente precisa encerrar essa mesa. Acho que as próximas discussões podem ser feitas agora num cafezinho que a gente vai ter ali fora. Então, boca a boca. E tem um café preto que foi pedido para avisar, para ressuscitar todo mundo. Obrigada, professora.